Olá, meu nome é Cleiton Albuquerque Vieira, eu sou da Consulte-me Consultoria de Finanças, Marketing e Gestão de Pessoas. Vamos falar sobre os comportamentos empreendedores. Os comportamentos empreendedores, eles são muito importantes para que a gente possa seguir no nosso sonho de empreender e principalmente no dia a dia do empreendimento, que não é assim tão simples. Eu vou mostrar aqui os comportamentos, né? Isso é extraído de um site do Sebrae. O Sebrae é uma empresa que eu já fiz parte, me orgulho muito, é uma empresa muito séria, com pessoas muito competentes. E antes de falarmos dos comportamentos empreendedores, é bom falarmos sobre aquilo que as pessoas falam de uma maneira muito geral, dizendo o seguinte: olha, aquela mulher é uma diretora nata. Olha, aquele rapaz ali é um vendedor nato. Gente, não existe essa coisa de nato, né? Nós nascemos com facilidades e nascemos com dificuldades. É assim com os comportamentos empreendedores, né? Ninguém, assim, não foi feita uma pesquisa, né, de nível internacional para a gente apurar isso, mas eu acho pouco provável, não é, que exista alguma pessoa que tem todos esses comportamentos empreendedores que vocês verão aqui. Então, geralmente, nós temos alguns desses comportamentos, a gente já tem facilidades, a gente já carrega esses comportamentos com a nossa existência, né, nos nossos pensamentos, nos nossos padrões mentais. Eu tenho um vídeo recentemente que fala do empregado ao empreendedor, né? Padrões mentais. É interessante que vocês dêem uma olhada nisso. Então nós não temos, né? Assim como ninguém nasce para ser um vendedor, nasce para ser uma executiva, né? Então aquela executiva ela está lá porque ela teve facilidades. Ela encontrou uma série de facilidades e o principal, ela buscou conhecimento, ela buscou se capacitar para chegar onde está, né? Desde que haja essa questão do merecimento, né? Mas, então, nós não podemos falar isso. Isso é uma coisa que eu vejo que não concordo, né? Porque não existe ninguém que nasça com tais comportamentos por exemplo, todos os comportamentos empreendedores. Isso não existe. Então, nós temos alguns desses comportamentos e os outros, assim como dificuldades que nós temos nas nossas vidas, nós temos que buscar conhecimento, buscar capacitação para que a gente possa ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, né, uma executiva melhor, enfim. Eu tive uma época, eu já mexi com muita coisa na minha vida, mas eu lembro uma época que eu vendi isso, nos anos 90, eu vendi um monte de coisas, né? E assim, as pessoas falam assim: nossa, você é um vendedor nato. Primeiro que eu nunca me achei um excelente vendedor, eu era um vendedor, um bom vendedor, não é? Mas eu já não me considerava uma pessoa com essa característica apenas. Eu tenho, assim como você, não é? Nós temos uma série de características positivas, de facilidades para uma série de coisas, e tanto eu quanto você, nós temos também dificuldades para uma série de outras coisas. Então, o que nós temos que fazer é nos capacitarmos, né, para que possamos melhorar essas nossas dificuldades, fazer com que aquela dificuldade vire uma facilidade, ou pelo menos que não seja tão difícil assim, ok? Vamos começar a elencar os comportamentos. Não é? São 10 comportamentos, repito, extraído do site do Sebrae, e não que o comportamento número 1 seja mais importante do que o 9º ou 10º, não existe uma hierarquia desses comportamentos, vamos simplesmente elencá-los, ok? É muito importante também que a gente possa atentar para aqueles comportamentos que a gente tem dificuldades, ok? Então vamos lá. Comportamento número 1, busca de oportunidades e iniciativa. Esse comportamento, às vezes eu vejo muito claramente em pessoas que vão empreender, vão abrir um negócio, por exemplo, mudaram de uma determinada cidade para cá, por exemplo, e elas buscaram uma oportunidade. Olha, tem um caso que atendi aí no ano passado, a pessoa mudou de uma cidade para essa cidade e ela falou assim: olha, onde eu moro não tem uma padaria.
Quer dizer, tem, mas ela é muito longe. Eu vejo mercado para isso, eu fiz uma análise local, né? Eu dou uma dica, eu tenho aqui um vídeo chamado Planejamento Inicial, vocês podem dar uma olhada, né? Porque é importante a gente tem que ter, que nós tenhamos um mínimo de planejamento. Então essa pessoa, ela buscou essa oportunidade, ela viu que não tinha ali uma padaria, aí a primeira pergunta que eu fiz para essa pessoa: você já empreendeu no ramo de panificação antes? Ela falou, não. Nossa, melhor ainda, né? Ela falou, ela me disse o seguinte: olha, eu vou começar a me capacitar, eu vou aprender a fazer pão, que é isso que eu falo, né? Vamos abrir uma padaria, eu como dono ou dona, a gente tem que saber fazer pão, porque às vezes o padeiro ou a padeira não vai, porque é um ser humano, às vezes teve algum problema, ficou doente, enfim, aconteceu alguma coisa, e aí, a padaria vai fechar? Então, todos esses empreendimentos que nós pensarmos, é interessante que a gente tenha também, tecnicamente, capacidade de fazê-los, né? Fazer esses produtos ou até mesmo o serviço, porque senão a gente iremos ficar 100% na dependência do profissional. Então, a busca de oportunidade é muito interessante. Mesmo que eu não veja uma oportunidade inicialmente, quando eu for abrir o meu empreendimento, eu tenho que estar como empreendedor buscando oportunidades o tempo inteiro. Eu tenho que estar farejando essas oportunidades. Por isso que eu já falei aqui em outros vídeos aqui do canal, é muito importante o empreendedor ou a empreendedora, né, estar muito antenado, ler, né, procurar reportagens sobre empreendedorismo, né, o próprio site do Sebrae, tem Endeavor, tem vários sites que a gente pode, tem podcasts, né, que são arquivos de áudio. Então, essa busca dessa informação mais focada, não é, na oportunidade é muito importante, porque o mercado ele muda com uma velocidade muito grande. E a iniciativa, não é? A gente tem que ter iniciativa. O empreendedor ele tem que ser uma pessoa de iniciativa. Não é? Se eu não tenho essa iniciativa, farejo a oportunidade, eu posso demorar a fazer o meu empreendimento e aí, quando eu olho, já tem 2, 3, 4 concorrentes. Certo? Comportamento número 2, persistência. A persistência, se eu pudesse dar um exemplo para vocês, há algum tempo atrás eu atendi uma menina que veio do interior, menina porque ela tinha 19 anos, uma pessoa muito nova, e ela saiu da casa do pai e da mãe, onde ela morava, com uma pessoa de classe média, e ela veio para cá, para a capital, para poder colocar o empreendimento dela, o sonho que ela tinha de abrir uma confeitaria. Ela fazia doces e bolos bastante artesanais, muito gostosos, e ela veio com essa ideia, não é? Então ela fez um plano, inclusive a gente aqui da Consulte-me, nós a acompanhamos, fez um planejamento inicial, ela tinha algum dinheiro, não muito, não é? E ela tinha tanta persistência no negócio porque as coisas começaram a dar errado, ela teve problema de gestão, ela não era uma pessoa muito antenada para aquela gestão do dia a dia, né? Confundia lucro com caixa. Eu tenho até um vídeo aqui no canal sobre isso, lucro versus caixa. Enfim, nós fomos orientando-a, né, e dando capacitação, né? Ela fez uns cursos no Sebrae também, que o pessoal lá chama de oficinas, né, que são muito legais, e com o passar do tempo, com a persistência que ela teve, ela começou a adquirir, né, ferramentas, né, adquiriu conhecimento e colocou esses conhecimentos em prática. Então isso é persistência, é não desistir logo de cara, é persistir, lembrando que a persistência, né, como eu falei no vídeo aqui no canal, o vídeo anterior, que é o do empregado a empreendedor, planos mentais, cuidado com o excesso de persistência também pode indicar teimosia, tudo tem um determinado limite. Comportamento número 3, correr riscos calculados. Isso é importante, que muitas vezes a gente vê relatos, né, às vezes até na mídia, né, dizendo de pessoas que correram riscos absurdos. Então ninguém preconiza a corrermos riscos desnecessários. Toda atividade empreendedora ela tem riscos, já falei aqui em vários vídeos no meu canal, né? Mas esses riscos eles têm que ter fazer algum sentido, eles têm que ter alguma forma de você calcular, não é? O próprio planejamento inicial, um vídeo, como eu falei aqui, existente no canal, a capacitação, né, como eu dei o exemplo ali da pessoa que abriu uma padaria, então eu vou correr um risco sem saber pelo menos fazer pão, fazer nada.
eu estaria correndo um risco maior do que o necessário. Então, procurar correr riscos, já que vamos correr riscos realmente, mas correr riscos relativamente calculados. Comportamento número 4, exigência de qualidade e eficiência. Isso hoje é uma espécie de quase que dogma, né? Nós temos que buscar a qualidade e também a eficiência o tempo inteiro. Não é? A qualidade hoje ela não é um diferencial. Né? No próprio vídeo de planejamento inicial eu falo sobre esses diferenciais e outros vídeos também. Né? A gente precisamos ter diferenciais em relação à concorrência. Mas a qualidade ela já não é assim tão diferenciada, não é? Assim, só se eu fizer uma coisa assim de uma extrema qualidade, é claro, o meu preço vai ter que ser aí bem maior do que o normal. Mas a qualidade hoje ela está praticamente embutida em tudo e tem que estar, não é? Não dá mais para que eu possa fazer, por exemplo, vamos supor que eu tenha uma empresa de prestação de serviços, eu tenho uma empresa de instalações elétricas e hidráulicas, e eu faço um preço muito baixo para o meu cliente e o cliente, depois de fazer o serviço, ele reclama que a qualidade não foi boa. Aí eu falo, olha, o preço foi baixo. Não é assim. Não é? É claro que existe aí uma relação entre o preço que a gente paga como cliente e a qualidade. Existe, realmente. Você não vai procurar pagar sobre um produto ou um serviço, algo muito barato, exigindo uma qualidade. O preço ele é definidor. Não é? É claro que um preço muito baixo eu não vou, obviamente, exigir uma qualidade muito grande, mas eu tenho que ter alguma qualidade embutida no meu produto, que eu produzo na indústria, eu comercializo no comércio, ou na minha prestação de serviço. Já não dá mais para a gente fazer algo, né, prestar um serviço, ou vender, ou fabricar um produto sem qualidade nenhuma, isso não tem condições mais. Então a qualidade, às vezes, no atendimento, não é? A qualidade no pós-venda, não é? De você aferir se o cliente está satisfeito ou não, principalmente na prestação de serviços. Não é? Então isso é muito importante. E a eficiência, ela é algo que nos diferencia de outros, né? A eficiência é fazer algo melhor, não é? Mais rápido, não é? A produtividade, por exemplo, ela pode ser colocada como eficiência, não é? Eu vejo muitas reclamações de clientes quando chegam aqui, mas prestação de serviço é muito ruim, por exemplo, eu contratei uma pessoa para fazer uma estante, um armário na minha casa e ela ficou de fazer em um mês e levou 2, não é? Então a gente sabe que tem setores, principalmente na prestação de serviços, que são setores complexos, né? Mas a gente hoje, nós como clientes, né? Eu estou falando aqui como cliente, a gente exige, né, um relativo grau de eficiência, então a gente tem que estar nós como empresários e empresárias atentados a isso, ok? Comportamento número 5, comprometimento. O comprometimento é chamar a responsabilidade para si próprio, né? Eu tenho que estar comprometido com o negócio que eu estou empreendendo. Não é? Em alguns casos eu vejo, ainda bem que são casos excepcionais, mas que a pessoa parece que ela não... Quando a gente entra no empreendimento dela, seja um comércio, prestação de serviços, né? A gente vê que a pessoa não está comprometida. Né? Você vai perguntar uma informação, por exemplo, numa loja num comércio, por exemplo, de aparelhos eletrônicos, e você busca ali uma informação mais técnica, a pessoa ali fala qualquer coisa, ou a gente entra num site de e-commerce, por exemplo, não tem ali um review do produto, né? Ou seja, uma espécie de um raio-x do produto, alguém comentando, né? Isso hoje em dia, principalmente no YouTube, é muito comum. Então, essa falta de comprometimento, hoje ela é visível pelo cliente. Também colocar o relacionamento do cliente acima de tudo, né? Eu tenho que estar comprometido, eu tenho que quase que obsessivamente olhar o cliente. A gente fala muito sobre isso, né? Eu vejo todo mundo falando, porém a prática não é muito essa, né? Várias consultorias que eu já fiz, eu via isso. Às vezes, quando eu ia no empreendimento do cliente, ou eu via isso no site da pessoa, se for um e-commerce, eu via que esse comprometimento não era tão assim. Às vezes a pessoa não respondia um e-mail, às vezes a pessoa não tratava até rispidamente, enfim, isso tudo é comprometimento, não é? Eu me lembro de um caso de uma pessoa que vendeu um lote que ela tinha, né? Eu sempre tenho vídeo aqui falando sobre isso, cuidado, né, com essa questão de vender bens próprios, né? Enfim, mas ela se comprometeu de tal forma
que ela foi morar num barracão, né, numa periferia, né, de uma cidade, para que ela pudesse colocar todo aquele sonho de empreendimento dela aquilo virar realidade. Né? Então esse é um exemplo de comprometimento que cuidado também, não é? Eu acabei citando um exemplo aqui de venda, mas é uma coisa que tem que ser muito bem pensada. Mas isso reflete o comprometimento da pessoa com aquilo que ela queria. Comportamento número 6, busca de informações. Esse é um comportamento que a gente tem que fazer o tempo inteiro, porque o mercado muda muito velozmente. Não é? Seja eu tendo um empreendimento físico, não é? A prestação de serviço, um comércio, ou seja, eu tendo um comércio, um e-commerce, né? Um comércio na internet, na web. Então, hoje, tudo muda muito rapidamente. Essa mudança, ela quase que nos obriga à busca de informações, não é? E lembro também daquele comportamento número 2, a persistência. Nós temos que persistir em buscar informações. São dois comportamentos que estão ligados. A busca de informações é muito importante. O cliente hoje, cada vez mais, ele vai ficando mais exigente, não é? Há pouco tempo atrás eu entrei no site, eu compro muito pela internet, e eu queria especificações técnicas de um produto e eu não achei nesse site. Quer dizer, eu falei, puxa, como que um site que está vendendo um produto, não é, eletrônico, ele não me dá, não tem essa informação. Como é que eu vou comprar? Não é? Às vezes isso acontece, inclusive, em lojas, não é, físicas. Você vai perguntar para um vendedor e ele não sabe te responder. Então, a busca de informações é muito importante, não só para a gente passar as informações do nosso serviço e do nosso produto, não é? A indústria tem isso também, isso tem que vir numa embalagem, quando for vender para um distribuidor já falar todas as informações sobre aquele produto e por assim vai. Então é cada vez maior, aliás, a busca de informações por parte do cliente. E ainda tem um outro lado, como empreendedores que somos, né, ou quem está aí me assistindo, quem será no futuro próximo, a gente tem que buscar informação o tempo inteiro, não é só informação de mercado, não é? As informações sobre economia. Então, o empreendedor, eu falo isso sempre em palestras que eu ministro, ele tem que ser uma pessoa bem informada. Isso faz uma diferença muito grande, não é? A gente tem hoje na internet, no YouTube, vários canais específicos sobre esse assunto. Temos podcasts, que são arquivos de áudio, em que tem vários empreendedores, enfim, nós não precisamos nem ter a mídia tradicional, claro, mas a gente tem outras alternativas de a gente buscar essas informações e a gente tem que fazê-las. Não é? Então, também a busca de informações significa buscar alguém, não é? Aquilo que eu falei em outros vídeos, buscar um amigo, um conhecido, um outro empreendedor, uma consultoria aqui na Consult-me, não é? Para que a gente possa levar essa informação. Tem instituições, como eu sempre falo, o Sebrae, por exemplo, e outras, mas a busca de informações é muito importante. Comportamento número 7, estabelecimento de metas. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala exatamente sobre isso, chamado Metas, onde eu elenco a importância do estabelecimento de metas, não é? Algumas pessoas dizem que as metas não são para microempresas, microempreendedores individuais, não é verdade. As metas são para todas as empresas, desde do microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno e médio e grande porte. Então, nesse vídeo eu falo sobre o objetivo, né, que a gente quer alcançar, as metas para que possamos atingir esse objetivo e os planos de ação que fazem com que a gente atinja as metas. Dê uma olhada no vídeo. Comportamento 8. Planejamento e monitoramento sistemático. É muito importante que a gente continue planejando a vida inteira da empresa. Muitas pessoas falam que o planejamento acabou. Não, acabou aquele planejamento de longo prazo, planejar aí de 10 anos, 7 anos. Isso não tem sentido para uma microempresa. Mas pelo menos o que eu pretendo fazer no horizonte de um ano, no mínimo, isso é recomendado. E é recomendado também que a gente nós façamos o planejamento, mas que também possamos monitorar esse planejamento, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, planejamento inicial, muito falado, porque essa fase, quando a pessoa vai começar a empreender, é muito importante. Então eu tenho que planejar e monitorar esse planejamento. Okay? Indicadores financeiros ajudam, não é? Uma consultoria é sempre bom
a gente procurar, porque são fases da empresa, tem fases que são fases realmente difíceis que a gente passa. Comportamento número 9, persuasão e rede de contatos. Muito importante, né? O chamado networking, né? São as redes de contatos. É muito importante onde que a gente vá como empreendedor ou empreendedora, que a gente faça, que a gente aumente essa rede de contatos. Não é? Muito importante isso. E a persuasão, ela não tem aquela conotação de passar para trás, não é? De mentir. Quer dizer, eu tenho que persuadir o cliente no sentido de que ele compre o meu produto da indústria, o meu produto que eu estou vendendo no comércio, a minha prestação de serviço. Algumas pessoas não sabem persuadir, né? O cliente começa a falar, começa a negociar e o empreendedor ou a empreendedora, às vezes na ânsia de querer fechar um negócio, ela cede em tudo que o cliente fala. Então, ou seja, não há uma persuasão, e aí é nesse sentido que a gente fala, por parte do empreendedor ou da empreendedora. Ok? Rede de contato é sempre importante, tem grupos de redes de contato, de network, são muito bons, não é? Mas a gente tem que fazer isso o tempo inteiro. E a persuasão é isso, saber vender o meu peixe. Na realidade, a persuasão é nesse sentido, nada de mentira, de desonestidade, nada disso. Comportamento número 10, independência e autoconfiança. Independência no sentido de sermos o mais independente possíveis. Não é? É claro que o mercado existe uma relação de dependência, mas eu tenho que ser o mais independente possível. Um exemplo do padeiro, que eu me referi há pouco, né? Vou fazer uma padaria, não entendo nada de panificação, então eu vou aprender a fazer um pão, um bolo e etc. Isso é um exemplo de independência, não é? Não ficarmos dependentes excessivamente de terceiros. Autoconfiança é aquela firmeza na tomada de decisões, confiança naquilo que eu me proponho, confiança no produto que eu produzo, nos produtos que eu coloco para comercializar, seja no comércio físico ou no comércio na internet, não é? Confiança na minha prestação de serviços. Então, essas duas palavras, né, tanto independência quanto autoconfiança, elas se aplicam também àquele comportamento número 2, que eu me referi de persistência, ou seja, eu não posso passar muito do normal, ou seja, do limite. Há um limite para a independência e há um limite para a autoconfiança. Um excesso de independência significa que eu estarei isolado. Isso também não é bom. E um excesso de autoconfiança significa que eu sou uma pessoa arrogante. A mesma forma que eu me referi lá atrás, né, no comportamento 2 da persistência, um excesso de persistência vira teimosia. Então, cuidado para a gente não errar aí na dose, ok, gente? Se vocês gostaram, né, deem aí um joinha, um like, né, um gostei, compartilhe, é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, né, esse e outros aqui do canal, e se inscrevam no canal, ok? Apenas um último lembrete, uma recapitulação, nós não temos todos esses comportamentos, só para deixar claro, então vamos fazer uma autocrítica e vamos ver onde que a gente tem que trabalhar, onde que a gente vai buscar conhecimento, buscar informações e buscar uma forma de termos mais comportamentos empreendedores. Isso nos ajuda muito. Muito obrigado e até um próximo vídeo.